Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria poder estar com todos vocês, compartilhando mais uma vez desse momento. Eu chamo um momento sagrado, e sagrado por quê? Porque você sabe, sentar para aprender a palavra de Deus é a melhor coisa que tem. E como Deus nos chama para ensinar, então eu tenho grande alegria em poder compartilhar com vocês aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus está fazendo. E eu quero convidar você para ficar conosco nos próximos minutos, nos próximos programas, e se você puder ter a sua Bíblia, se você puder meditar conosco, vai ser muito importante estarmos juntos nesta programação. Eu quero falar com vocês, vamos voltar um pouquinho lá no livro de Romanos, no capítulo de número 12, que nós vamos ter aqui uma reflexão sobre o que nós já até falamos um pouco sobre Romanos 12, mas eu preciso voltar aqui porque não acabou o ensinamento de Romanos 12. Romanos 12 não terminou. E aí eu preciso compartilhar com vocês um pouquinho mais. Olha só. Romanos capítulo 12, versículo de número... Eu vou ler o versículo de número... Romanos 12, aqui eu quero pegar o versículo de número 11, Romanos 12, verso 11, para nós meditarmos. Diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Duas regras importantes que o apóstolo Paulo comenta conosco. A primeira regra, o apóstolo Paulo está dizendo: não sejais vagarosos no cuidado. O que Paulo está dizendo com isso? O que Paulo está querendo passar para nós sobre não ser vagarosos no cuidado? Você sabe que tem pessoas que ela demora a pegar, entender, aprender aquilo que Deus quer passar para ela, né? Demora ela assimilar o que Deus quer falar com ela. Por isso que Deus tem os mestres, e por isso que Deus tem os seus servos, por isso que Deus tem aqueles que Ele prepara para nos ensinar. O texto está dizendo assim: não sejam preguiçosos no trabalho, naquilo que você faz manualmente. Por exemplo, você tem que preparar para vir para a igreja, um exemplo, ou preparar para ouvir a mensagem. Não prepara despreparado. Seja forte, seja otimista, seja determinado. Não sei o trabalho que você faz, por exemplo, você vende. Não vai vender desanimado, não. Tudo que você fizer, você precisa ser dedicado, você precisa ser esforçado, você precisa ser, como diz o texto aqui, você precisa ter vigor naquilo que você faz. Você precisa ter entusiasmo. Hoje, infelizmente, existem muitas pessoas desentusiasmadas com a vida. Meu pai, com a política, então, é o que mais tem pessoas desentusiasmadas, desanimadas. Pessoas que até dizem: não, pastor, nem fala nisso, pastor José Maria, porque meu coração já está desanimado com isso. Só que mesmo assim, nós não podemos desanimar, pelo contrário, nós temos que levar avante a transformação que Deus quer fazer no coração das pessoas. Eu acredito que aqui está o problema. Aqui está o problema. O problema foi que pegaram os membros do corpo de Cristo, ou seja, a igreja, colocaram todas as pessoas no mesmo lugar e disseram assim: não importa a sua crença, não importa o que você faz, não importa o que está no seu coração, importante é você fazer isso aqui. Aí o que aconteceu? Falhou o plano. Por quê? Porque Deus não trabalha no coletivo. Deus trabalha nos corações. Deus trabalha
individualmente em cada coração. Deus não vai pegar, ok, pode deixar que eu vou abençoar a nação brasileira. Tá, mas se Deus abençoar a nação brasileira e a nação das Filipinas, e a nação do Japão, e a nação da Coreia do Norte, e a nação do Gabão, e a nação do KwaZulu-Natal, e a nação lá do Moçambique. Então Deus não trabalha com uma nação fechada. Deus não trabalha assim. Estou fechado com o que o pastor fechou. Aí eu vou e fecho com fulano. Deus, por quê? Não é porque eu fechei com fulano que Deus fechou também. Não é assim que funciona. Infelizmente, algumas pessoas têm essa mentalidade. Se o pastor fechou com fulano, Deus fechou com fulano. E até uns que dizem, irmãos, Deus está conosco porque nós fizemos tal coisa. E aí você acaba se decepcionando, acaba desestimulando. Eu, vendo pela palavra de Deus, trabalho o seguinte: nós temos que ter decisões esclarecidas nos nossos corações. Nós precisamos ser pessoas que pensam, que raciocinam e que não pensa com a massa. E que não vai com todos. Pessoas que sabem julgar o que é certo, julgar o que é errado. Eu não posso deixar ninguém pensar por mim. E você sabe que até dentro da igreja hoje, existem pessoas que se você perguntar a ela assim, por que você está nessa igreja? Ela não sabe responder. Se você perguntar, por que você todo domingo vem congregar aqui nessa igreja? Ela vai dizer, porque foi aqui que eu encontrei Jesus e se eu sair daqui eu perco a minha salvação. Porque ela está simplesmente repetindo aquilo que ela ouviu de alguém. Ela não sabe raciocinar, ela não pensa assim, mas peraí, se nós aqui congregamos em nome do Senhor, tem outras pessoas ali também congregando em nome do Senhor, porque Deus não tem só um templo, um local de adoração na terra. Aliás, ele nem tem lugar físico. Ele disse que não importa onde estiver dois ou mais, no nome dele ele está presente. O templo ou a casa ou a instituição é apenas um espaço físico. Só que muitas pessoas hoje atuam como se a instituição fosse o braço de Deus. Só que o braço de Deus não é a instituição. A instituição é uma organização meramente humana. Por isso que Deus falou lá no livro de Atos, eu não habito em templo feito pela mão dos homens. Existem pessoas que levam isso ao pé da letra e diz, por isso não precisa ter uma igreja, não precisa ter um templo, não precisa ter um local de encontros, porque Deus não habita em templo feito pela mão dos homens. O que Deus está dizendo quando ele fala, eu não habito em templo feito pela mão dos homens? Ele está dizendo o seguinte, não importa, olha o que Deus está dizendo, para mim, o mais importante não é o lugar, não é o templo. Para mim, o mais importante não é a instituição religiosa, tá? Deus está dizendo, para mim, o mais importante não é o CNPJ. O mais importante para mim é quem está se reunindo. Aqui muitos cristãos estão se perdendo, ou perdendo a visão, ou deixando levar como ovelha cega e surda. Porque, de repente, a instituição está manipulando você, manipulando a sua fé, enfraquecendo você para você ser um eterno dependente da instituição e viver ali como se fosse a instituição provedora da sua salvação e do seu livramento. Eu tenho que dizer que ao longo da história, a Igreja Católica fez isso durante muito tempo. Hoje, não é bem assim. Hoje eu já vejo padres dizendo, olha, se você não está bem aqui, vai para ali, vai para lá, vai para lá. Eu já ouvi padre falar isso. Parece que houve um despertar na memória, mas durante muito tempo, e a história é verídica, em que eles diziam, não há salvação fora da igreja. Se você sai da igreja, você perde a salvação. E quantas igrejas evangélicas hoje, quantos pastores
quantos ministros, quantos missionários, quantos bispos e quantos outros, né, que têm diversos títulos, estão dizendo as mesmas palavras, hoje falando para o rebanho do Senhor Jesus, dizendo assim, ó, é quase que não há salvação fora da igreja, como se fosse a igreja a parte mais importante. Como se fosse a igreja a parte mais importante. Eu vi até, uma vez o padre fez uma colocação que eu não concordei com ele. Ele dizendo assim que a igreja nasceu primeiro do que a Bíblia, que, portanto, a igreja tem que ser mais valorizada do que a Bíblia, porque a igreja nasceu primeiro do que a Bíblia. Falei, poxa vida, ele não entendeu a teologia, ele não entendeu a palavra, ele não entendeu. Mas quem somos nós para discutir? Mas existem pessoas que pregam a mesma coisa. Olha, se você quer ser salvo, você tem que ficar aqui, porque você não pode sair daqui, porque aqui é o lugar que você adora a Deus, porque foi aqui que você converteu, porque foi aqui que Deus te chamou, porque foi aqui que Deus te salvou. Na verdade, você está sendo presa, às vezes, de uma filosofia, presa num costume, presa numa manipulação, que às vezes o interesse é até fazer com que você seja uma massa de manobra para que amanhã ele apresente um número dizendo assim, olha, veja quantos nós temos. Uma certa vez, uma pessoa, isso há muitos anos atrás, isso deve ter sido próximo, puxa vida, deve ter sido próximo 93, porque 92 eu estava em Belém do Pará, 2002 eu estava em Belém do Pará, foi na época que o candidato Lula ganhou, e aí na época também que um outro pastor também ganhou para deputado federal, foi o primeiro, e aí eu lembro que depois essa pessoa, com aval de outros, é claro, da liderança, ligou para nós e diz assim, olha, quantas igrejas tem no estado aí? Aí a gente falou. Ele falou, não, mas é pouca, tem que ter mais. Eu falei, como assim? Não, porque eu preciso passar um número de tal, e aí tinha que ter mais. Você não tem, assim, casa de pessoas que você faz reunião, que tem um endereço fixo e tal. Fiquei ouvindo aquilo e falei, mas ele quer que eu... Como assim? Mas não dá para reunir, sei lá, na casa do Sr. João, da rua tal, número tal, e a gente botar uma reunião lá uma vez por semana e constar aquele lugar como um ponto de pregação, sei lá. Eu fiquei assim, ouvindo assim, fiquei triste. Falei, puxa, a gente tem que ir com o que tem. O que essa pessoa quer mostrar? Quer mostrar uma coisa que não tem, uma coisa que não existe? Aí eu já... Sabe quando você fala assim, tem uma expressão que você faz... não sei se... No inglês o pessoal usa muito, em português, quando uma coisa vai dar errado, você fala, né? Tipo assim, na hora que ele falou isso, tipo assim, ele falou, não, porque você teria que apresentar. Na época, acho que nós tínhamos 20 e poucas igrejas abertas. E ele falou, não, mas tinha que ter mais, umas 70 no mínimo. Eu falei, alguma coisa está errado, porque nós não podemos trabalhar contra a verdade. A verdade é a palavra. A palavra de Deus não pode ser quebrada, a palavra de Deus não pode ser... E aí, acho até que a pessoa depois ficou chateada, porque eu não... Não, irmão, desculpa, o que temos é isso, tá? É isso aqui, temos isso aqui. Então, o que está dizendo aqui? Às vezes a pessoa está sendo manipulada. A pessoa, nessa eleição passada, veio uma pessoa e falou, pastor, quantos membros tem na igreja? Eu falei, nós estamos crescendo e tal, por quê? Não, porque tem um projeto assim, assado. Eu falei, amigo, você vem na minha igreja para me falar isso? Não, meu amigo, por favor. E não voltou mais. Eu falei, não falo. Por favor, não. Eu vou orientar as pessoas para fazer o certo, mas as pessoas são livres para fazer o que elas quiserem. Porque já que nós vivemos numa democracia, então eu não posso obrigar. Eu preciso ensinar. Eu ensino e cada pessoa decide e faz do jeito que ela bem entender, que ela quiser, desde que ela mesma assuma a responsabilidade pelo que ela fez. Então eu acho que é isso que nós pastores teríamos que ensinar para os nossos membros. E dizer assim, olha só, você não vai fazer porque o pastor está pedindo. Você tem que fazer com a sua consciência, você tem que servir o Senhor com entusiasmo, e é isso que Paulo está dizendo aqui para nós, que nós devemos servir o Senhor com entusiasmo, é isso que Paulo está falando aqui, servir a Deus com
entusiasmo em servir a Deus com verdade e não ser manipulada pelos desejos do homem, pela natureza humana, porque se você deixar, o apóstolo Pedro vai dizer o que eles vão tentar fazer com você. Quando eu voltar do intervalo, eu já vou trazer para você o que Pedro falou que eles iriam tentar fazer com a sua fé. Se Pedro falou isso há mais de 2000 anos atrás, você imagina como isso não está hoje? Se nós não nos apegarmos aqui, meu amigo, à palavra de Deus, não sei o que vai acontecer. Vamos ao intervalo e eu já volto, já. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente. Pastor José Maria, mais uma vez com todos vocês. Eu quero falar com aqueles amigos que desejam, de alguma forma, colaborar com o trabalho da Igreja Identidade de Cristo. Várias pessoas pediram, pastor, não esqueça de mandar para nós as informações de como eu posso ajudar os trabalhos da Igreja Identidade de Cristo. Eu estou distante, mas eu quero estar perto. Eu quero ter o meu coração no altar da casa de Deus. Se você sente esse desejo, é porque o Espírito Santo está tocando em você, respondendo às nossas orações. Nós temos pedido a Deus que prepare pessoas para nos ajudar a avançar, a fazer muito para o nosso Deus, em nome de Jesus. E se você sente esse desejo, aí está as informações do Pix da igreja, e você faça com amor, com alegria, aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. E se esta mensagem está chegando até você, é porque você está na nossa lista de transmissão. E com certeza é um prazer ter você conosco. E pode ter certeza, estaremos orando para que você prospere, para que você seja cada vez mais abençoado em nome de Jesus Cristo. Portanto, aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração, ou se você sentir, pastor, eu tenho algo que eu gostaria de fazer, é um voto que eu tenho a Deus, é eu e Deus, tá? Eu tenho isso no coração, eu quero cumprir esse voto por meio de fazer a minha oferta de amor, a minha semente de fé nos trabalhos da Igreja Identidade de Cristo. Então tá aí as informações. Eu ficarei muito grato se você obedecer ao Senhor Jesus de todo o coração e fizer aquilo que o Senhor está lhe chamando para fazer. Tá bom? Não é obrigação, não é força, não é por violência, mas é por amor à obra de Deus. Então, se você sente o chamado, você sente o desejo de fazer, é que o Espírito Santo está tocando em você em resposta às nossas orações, tá bom? Que Deus te abençoe. Pode contar, sim, com as nossas orações em seu favor. Que Deus te abençoe ricamente, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho e pela generosidade do seu coração em relação à obra de Deus. Deus abençoe. Graças a Deus, estamos de volta e esta parte agora é a parte que eu chamo também de nosso devocional, quando nós podemos continuar conversando sobre a palavra de Deus. Na parte inicial, eu falei um pouco sobre o que está escrito em Romanos, servir a Deus fazer as coisas com entusiasmo e servir a Deus com entusiasmo. Também falei que muitas vezes a pessoa, às vezes ela está sendo manobrada, ela não está sendo livre para servir a Deus com alegria, como às vezes ela faz, ela deveria fazer. Eu falei até do entusiasmo, que às vezes olhando para o cenário nacional, não tem muito entusiasmo no servir, porque nós percebemos o quanto tem deixado a desejar o nosso cenário político nacional. Mas isso não pode ser ou se tornar um obstáculo para nós servirmos a Deus. Também eu falei o seguinte, que às vezes as pessoas deixam de fazer o que precisa ser feito porque elas passam a pensar em grupo e não pensar com a própria mente. Eu defendo o seguinte, você como pessoa de Deus, você precisa pensar, saber o que fazer. Peraí, eu vou pensar, eu vou agir, eu vou decidir o que precisa de fato ser feito. Eu não vou pensar com a cabeça dos outros, porque infelizmente hoje muitas pessoas querem que você seja como massa de manobra. O apóstolo Pedro já falou sobre isso. Eu disse até no bloco anterior que falaria sobre
esse texto agora aqui de 1 Pedro ou 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2 é assustador. Eu escrevi aqui assim, ó, preocupante. Nessa Bíblia que eu li aqui. Cada Bíblia que eu vou lendo, eu vou fazendo marcações diferentes. Nessa Bíblia aqui, eu escrevi assim, 2 Pedro, capítulo 2 Pedro, capítulo 2, recapitulando. 2 Pedro, capítulo 2. Eu escrevi assim, preocupante. Por que é preocupante, Zé Maria? Preocupante sobre os falsos mestres que Pedro escreveu. Olha o que está escrito. Posso ler? Diz assim: houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina condenação. Ele está dizendo que haverá falsos mestres, como já haveria naquele tempo falsos profetas, tá? Ele está dizendo, como já há falsos profetas, haverá também falsos mestres. E esses falsos mestres, segundo aqui está falando, é mais perigoso do que propriamente os falsos profetas, tá? Por quê? Porque os falsos mestres, ele introduziria heresia no meio da igreja. Tá, o que é heresia, pastora? Tá, vou explicar aqui então. Então, o falso profeta, ele profetiza e vai falando o que Deus não mandou ele falar. O falso profeta não cria doutrina. O falso profeta é aquele que dá a sensação de que o que ele fala é mais importante do que o que a Bíblia fala. Estou explicando? Parece que o que ele fala é mais importante do que a Bíblia fala. O falso profeta não abre a Bíblia para ler e dizer assim, veja aqui o que está escrito e explica para as pessoas o que está escrito. Ele fecha os olhos e fala que está tendo uma visão, uma revelação, que Deus falou, que sonhou, que teve um sentimento, que assim faz toda aquela coisa para motivar as pessoas, mexer com o emocional das pessoas e levá-las a crer que ele é um santo homem de Deus e que ele tem poderes especiais. Um dia desse me mandaram um vídeo de um cidadão que botava a boca no olho de uma pessoa que estava com problema e parece como se ele estivesse colocando o olho ali, a boca, como se tivesse agora, não tinha nada, como se agora ele colocou a boca e começa a sangrar. Mas, primeiro que eu acho que um cara desse, né, deveria até ser penalizado pelo que faz. Eu acho que Deus precisa disso, né? E Deus não vai sair fazendo coisas desse tipo. Primeiro porque nós estamos numa pandemia ainda. E nesse tempo estávamos na pandemia. Como é que, saindo de uma pandemia, Deus ia mandar alguém botar a boca no olho de alguém e ia sangrar? Rapaz, é tanta coisa que eu nunca esqueço que me contaram no seminário. Primeiro seminário que eu fiz, houve-se uma história, e muitos anos atrás, de um cidadão que pegava água. Ele era um químico e ele misturava uma química na água, não sei o nome, que você olhando, você não via. Você via só a água. E ele falava que ia transformar a água em sangue. Quando ele orasse, ele ia transformar a água em sangue. Isso já mais de 30 anos atrás. Mais de 37, porque foi logo que eu converti, que eu ouvi essas coisas. E aí, na hora que agitava a água, aí a água é que a química agia. Se você despejasse, a água ficava normal. Ela só ia ficar vermelha se você agitasse ela. E aí descobriram que era uma técnica usando a química para enganar as pessoas. Meu Deus do céu, sempre existiu isso, né, Pedro?
Pedro está dizendo que sempre existiu. Agora, o pior do que o falso profeta, que está falando que Deus falou que não falou, é o falso mestre, ou o falso, aquele que é falso mestre, porque assim, a heresia é a interpretação de doutrina, ou tipo assim, vamos dizer assim, é como se fosse uma ideia, uma teoria que a pessoa vai criar, né, uma doutrina, ela vai criar uma doutrina contra a doutrina de Cristo, né? Então, por exemplo, na teologia cristã, nós rejeitamos toda e qualquer heresia, ou seja, aquilo que vai contrário à doutrina de Cristo. E hoje, por exemplo, nós temos muitas heresias, que é o que se opõe à mensagem pregada por Jesus. Tá? Olha só, a palavra heresia, o significado da palavra heresia, segundo aqui, estou olhando aqui no dicionário, e inclusive comentário aqui, que a heresia, ela é a oposição às mensagens ensinadas por Cristo. E hoje na Bíblia, quantas pessoas ensinam coisa que Cristo não ensinou? Falando coisa que Cristo não fez, que Cristo não falou, né? Que Cristo não disse. Então a heresia vem da religião, né? E ela ela surge contra os princípios da fé. Alguém que está usando a fé, mas está usando de maneira errada, de maneira absurda, de maneira contrassenso, vamos assim dizer, porque a heresia, ela tem uma incoerência, ela carrega um absurdo, ou seja, coisa que Cristo não mandou fazer. É igual, por exemplo, eu vi na África um cidadão que mandava as pessoas comer grama. Absurdo isso, é uma heresia. Cristo não mandou fazer isso, né? É o que a gente chamaria também de uma asneira, né? Um disparate. Quer dizer, como pode? Uma coisa, é uma contradição aos ensinamentos de Jesus. Então, o problema dos falsos mestres é que eles introduziriam uma doutrina contrária à doutrina de Cristo, tá? De maneira encoberta. E essa doutrina faria até as pessoas negar a própria fé. Existem muitas heresias. Por exemplo, se você não dá o seu testemunho, Jesus vai devolver. Não é Jesus vai devolver. Se você não der o seu testemunho, eu vou pedir Jesus para devolver para você a doença. Isso é uma heresia. Isso é uma heresia. Tá? Isso é uma heresia. Estou explicando? Olha, se você sair dessa denominação, você vai perder a sua salvação. Você vai sair debaixo da cobertura espiritual do meu ministério e aí o diabo vai voltar para a sua vida. Também é uma heresia, porque não é assim que a Bíblia ensina. Ah, se você não der o dízimo aqui na igreja, você vai para o inferno, porque quem não dá o dízimo vai para o inferno. Também é uma heresia, porque não é assim que a Bíblia ensina. Então já tem heresia dentro das igrejas. Triste, né? Pedro está falando isso aqui, Pedro, é triste, né? Já naquele tempo já existia. O que mais? Vamos ler um pouquinho, mas não vou explicar tudo não dá tempo. Tá? Então, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição. E Paulo disse assim, e muitos seguirão suas dissoluções. Que é, Pedro está dizendo assim, pior, que muitos vão segui-los. E por causa deles, por causa desses falsos mestres, tá? Será blasfemado o caminho da verdade. Olha hoje, por exemplo, quantos mestres, quantas pessoas por aí estão falando coisas que Deus não mandou falar, e por causa disso o caminho da verdade está sendo blasfemado. Porque quando surge um escândalo, a pessoa diz assim, mas toda igreja é igual, todo crente é igual, tudo é a mesma coisa. Porque ela não sabe separar o joio do trigo. Então esses falsos mestres, eles acabam atraindo multidões
E as pessoas acreditam ali. Quantos falsos mestres dizem assim, se você não der uma oferta, se você não der tudo que você tem, aqui no altar você não prospera. E as pessoas acreditam nisso e fazem coisas e depois se decepcionam e se voltam contra Deus, como se tivesse Deus deixado de fazer alguma coisa por elas. Elas não conseguem pensar, poxa, quem me enganou não foi Deus, quem me enganou foi o homem. Eu fui enganada pelo homem, não foi por Deus. Então você teria que ficar triste, chateada ou chateado com o homem, sair fora do que o homem falou. E não ficar chateado com Deus. Nesse caso, procurar um outro lugar para congregar. Eu falo igreja é lugar para congregar. Eu sou o corpo de Cristo, eu sou membro do corpo de Cristo e eu preciso de um lugar para congregar. Seja online, você que me assiste, que me acompanha pela televisão, talvez a igreja hoje, o templo que você congrega é aqui. Nós nos reunimos e você se alegra conosco. Não tem música, não tem cântico, não tem muita coisa, mas você fala, mas não precisa disso. Eu quero ouvir música, eu ponho no YouTube. Se eu quero ouvir música, eu ponho no Spotify. A igreja é um lugar de comunhão. A igreja não se reúne só para cantar. A igreja não se reúne para falar mal da vida dos outros. E aí, pasmem, a igreja não pode reunir para falar de política. A igreja tem que se reunir para falar do Senhor Jesus Cristo, para engrandecer o Senhor Jesus Cristo. As nossas reuniões têm que ser para engrandecer aquele que morreu por nós. Mas muitos fazem o contrário. E aí, Pedro está dizendo assim, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. E verso 3, e por ganância, disse Pedro, e por ganância vos explorarão com palavras fingidas. Você já foi explorado com palavras fingidas de alguém? Já foi explorado? Já se sentiu explorado com palavras fingidas, com palavras falsas? Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Tá? Então existem pessoas que querem fazer de tudo para manipular você. Tem um texto até, explorarão com palavras fingidas, tem um texto que diz assim, farão de vós comércio, farão de vós comércio, vê você como se você fosse uma mercadoria que está dando lucro para a instituição. E a instituição, às vezes, até mente, dizendo que está fazendo o que não está fazendo. Existem instituições que mentem, dizendo que fazem ou que faz o que não faz. Só que ninguém vai ver, né? Então fica por isso mesmo. Mas existem instituições que mentem, dizendo que está fazendo o que não está fazendo. Então, é muito perigoso isso aqui, né? Por ganância vos explorarão, exploram as pessoas e falam até, você tem que fazer isso aqui. Tem gente que, por exemplo, tem pessoas que, irmão, promete aqui que você vai dar uma oferta nessa igreja, nesse ministério, para esse programa da TV, até você morrer. Aí orou ali, aí a pessoa fica presa ali, como se ela tivesse que dar aquilo até morrer. Não, irmão, você dá enquanto você quiser. O que você quiser parar, Deus não vai ficar chateado com você. Mas essas pessoas vão tentar dizer, não, irmão, você não pode parar, não vai na palavra do fulano, porque o fulano está fazendo você quebrar teu ministério, porque Deus vai te rejeitar, porque... Tudo conversa, irmão. Não tem isso, tá? A oferta, hoje no Novo Testamento, a oferta é voluntária. Paulo disse assim, cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Sai desse negócio que você está preso. Porque agora você tem que comprar uma assinatura de ajuda do programa. Aí você tem que todo mês pagar um carnê para você poder ficar todo mês preso ali ajudando. Também isso não existe. Você ajuda segundo propôs no seu coração. E outra coisa, a sua oferta, você pode direcioná-la para a instituição que você quiser. O seu dízimo você dá no lugar que você está sendo alimentado pela palavra. Agora a sua oferta, você pode dirigi-la para a instituição que você quiser. Se você quiser até mandar a sua oferta lá para uma instituição internacional, lá para o Kuwait, sei lá para onde, lá para Malásia, se você quiser mandar uma oferta para ajudar lá, isso depende
exclusivamente de você, tá bom? Se você quiser ajudar uma igreja, uma instituição lá na Malásia, aonde você quiser, lá no norte da África, se você quiser, você pode fazer, tá bom? Vamos ao intervalo e eu já volto com todos vocês. Graças a Deus, nós estamos de volta e agora eu oro, no final eu oro por todos vocês, tá? Aqui meu copo com água está preparado e aí nós vamos orar por todos vocês. Deixa eu aproveitar então essa parte final e aí nós vamos terminar fechando o nosso raciocínio aqui sobre os textos que eu comecei. Comecei falando de de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, está falando que espiritualmente nós temos que servir a Deus, não com o braço cruzado, cansado. A pessoa, estou tão desanimado hoje, irmão. Não, irmão. Tem luta? Tem problema? Tem. Mas eu preciso me levantar. Davi, quando enfrentou Golias, sabe por que Davi pegou 5 pedras? Porque Davi sabia que haviam 5 Golias. O Golias e mais 4 irmãos, que também eram gigantes. Então Davi foi para cima do Golias, sabendo que haveria mais 4 Golias. E esses 4 Golias foram mortos posteriormente pelas mãos de Davi. Talvez você não se prepara para vencer as suas batalhas. Precisa preparar para enfrentar os desafios da vida. Você precisa se preparar para enfrentar as coisas que vêm pela frente. Talvez na família, talvez na sua vida pessoal, na sua vida financeira. Você precisa enfrentar o que vem pela frente. Nós vamos fazer uma oração da prosperidade, para que Deus prospere você, para que Deus abra as portas, que você diz assim, pastor, existem portas na minha vida, pastor, que parece que estão fechadas. Eu luto, trabalho, tento, mas sabe, pastor José Maria, tem hora que as coisas não vão para frente, tem hora que as coisas não funcionam, sabe? Tem hora que eu dou o meu melhor, mas será que o melhor mesmo? Será que você está dando o seu melhor e por isso, mesmo assim, as coisas não estão funcionando? Aí você, não, pastor, sim, senhor. Estou dando, pastor, o meu melhor. Estou dando o meu melhor, tá? Mas o melhor que você está dando é se preparando. Porque se você acha que se você dá o seu melhor só no trabalho, a Bíblia diz assim, se o machado ficar cego e você não amolar o machado, você acaba pondo mais força para cortar. O inteligente, ele não usa a força para cortar, para dar golpes com mais força. O inteligente, o que ele faz? Ele procura amolar o machado. Amolar o machado hoje, para nós, significa obter mais informações, obter mais inteligência emocional, espiritual. Isso hoje, significa amolar o machado. Eu pergunto, como é que está o seu machado, sua inteligência, nesse mundo globalizado hoje? Como é que está a sua inteligência? Você ainda é daquelas pessoas que acreditam assim, não, um dia eu vou dar uma oferta na igreja e a minha vida financeira vai mudar. Não, meu amigo, a sua vida financeira muda quando você aplica os princípios que se deve aplicar para a vida financeira. Você não deve dar oferta simplesmente pensando, eu vou dar para receber. Não, acho que você deveria dar oferta como ato de gratidão pelas coisas que Deus já tem feito na sua vida. E não apenas dando um ato de troca, como muitas pessoas têm feito. Elas dão como se estivesse trocando com Deus. Aliás, é assim que muitas pessoas ensinam. E muitas pessoas têm sido abusadas espiritualmente. Olha só, Pedro falou sobre isso, nós falamos no bloco anterior. Pedro falou, olha, muitos estão explorando vocês. Olha o que Pedro disse. Vou ler numa outra versão aqui. Eu tenho uma versão da Bíblia chamada Nova Bíblia Viva. Se você usa a Bíblia no aplicativo, pega essa versão aí, a Nova Bíblia Viva, para você ler comigo. 2 Pedro 2, verso 1, na Nova Bíblia Viva. Diz assim,
No passado também havia falsos profetas no meio do povo, tal como haverá falsos mestres entre vocês. Tá? Então havia no tempo Balaão, né? Foi um falso profeta para o povo lá, profetizou coisas que Deus não mandou profetizar. E aí ele diz assim, haverá então falsos mestres, esses contaminarão com habilidade as suas mentiras sobre Deus, até mesmo voltando-se contra o seu próprio Senhor, que os comprou. Quer dizer, eu não posso olhar, porque tem gente que mente sobre Deus, ela mente. Por exemplo, pede para um irmão que diz que faz um trabalho que alcança quase todos os países do mundo. Chega para ele e fala assim, me dê o endereço, que eu quero checar, eu quero ver. Me dê o endereço de cada país onde tem, que eu quero ver os quase 200 países. Me dê o endereço. Eu quero o endereço. E quero também que me informe quem são as pessoas responsáveis por esses trabalhos lá. Porque se eu estou ajudando, eu não quero simplesmente jogar ao alto o meu esforço, a minha vida. Por gentileza, eu queria que pelo menos dissesse qual o endereço dessas quase 200 nações que estão recebendo a palavra de Deus por intermédio dessa pessoa. Diga para ela, eu quero, por favor, me mande um endereço. Escolhe um país aí e fala, me manda um endereço que eu quero congregar lá, eu quero mandar alguém lá, sei lá, eu quero saber o endereço, que eu vou jogar aqui no Google Map, eu quero ver pelo Google esse endereço. É bem provável que você vai ficar decepcionado, porque você vai descobrir que é pela internet ou pela TV em alguns casos. Bem, pela internet, pelo YouTube, eu alcanço o mundo inteiro. Poderia falar para vocês que eu prego no Japão, nos Estados Unidos, eu prego em Portugal, eu prego na Malásia, eu prego na África do Sul. Só que eu já estou juntando os países. Por quê? Quando eu abro o meu YouTube, o YouTube lá dentro do YouTube, ele me mostra onde as pessoas estão acessando os meus vídeos. Eu tenho uma boa audiência lá no Japão, mas isso não quer dizer que eu estou lá no Japão pregando, Não, é pelo YouTube, amém, glória a Deus. Eu tenho pessoas lá nos Estados Unidos que me assistem, amém. Mas eu não posso chegar aqui e falar, gente, nós estamos pregando em todo os Estados Unidos. Gente, eu estou pregando no Japão. Gente, eu estou pregando na Malásia. Pessoal, estou pregando na Malásia. Eu tenho uma pessoa que assiste, mas eu poderia dizer que estou pregando na Malásia. Eu poderia falar, gente, me ajudem, porque eu já estou pregando, gente, em 7 nações. Já estou pregando em 7 nações. Gente, estou pregando no Brasil inteiro. Estou pregando no Brasil, estou pregando no Japão, Estados Unidos, Espanha. Aliás, depois eu vou contar para vocês um negócio sobre Espanha, que vocês vão ficar tristes comigo. Aliás, triste juntamente comigo. Você vai ficar triste juntamente comigo. Depois de te contar um episódio. Aí, posso falar que estou pregando na Espanha, posso falar que estou pregando em Portugal, posso falar que estou pregando onde mais? Que tem pessoas que mandam aí que me assistem. Bom, deve ter mais uns 2 países aí, eu abro, e aí o YouTube me mostra. Entendeu? Esse vídeo seu aqui, pessoas de tal país assistiu. Não posso falar que estou... Agora, tem gente que fala isso, não, porque aí você vai... Aí o que acontece? Pedro está dizendo assim, cuidado. Pedro está dizendo assim, muitos com as suas habilidades mentindo sobre Deus, falando que Deus falou, que Deus não falou, que Deus mandou fazer o que Deus não mandou fazer. Entendeu? Mentindo sobre Deus. E aí diz aqui, muitos
Mentindo sobre Deus, muitos negarão até o próprio Senhor Jesus. E muitos seguirão os seus ensinos, imoral ou imorais. E por causa deles, Cristo e o caminho serão escarnecidos, zombados. Esses mestres, disse aqui Pedro, em sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossarem do dinheiro de vocês. Misericórdia. Dirão qualquer coisa para se apossarem do dinheiro de vocês. Eu não estou falando, não é só eu que estou inventando, filho. Lê aqui, ó. Estou lendo a Bíblia aqui, ó. Na Bíblia viva, 2 Pedro 2, verso 3, na Bíblia viva. Esses mestres, em sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossarem do dinheiro de vocês. Mas Deus já os condenou há muito tempo, quer dizer, já está condenado. E a destruição deles está a caminho. Misericórdia. Eu estou fora disso aqui, meu amigo. Eu prefiro fazer com que o pouco que eu tenho do que ter a destruição a caminho. Porque se eu minto em nome de Deus para oferir lucros, para oferir coisas para fazer e etc., Deus vai me cobrar depois. Porque as ovelhas não são minhas, as ovelhas são de Deus. As ovelhas pertencem ao Espírito Santo, que a Bíblia fala: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. O Senhor Jesus é o dono da igreja. O Senhor Jesus é o dono das nossas vidas. Eu quero que você, se você se sente manipulado, se você se sente coagido espiritualmente a fazer ou deixar de fazer, você não pode servir a Deus assim. Você tem que servir a Deus com liberdade, com liberalidade. Você tem que servir a Deus com prazer. Ah, meu Deus, que alegria. Porque às vezes você deixa de fazer coisa em casa porque você tem medo da maldição que o pastor falou que viria se você pegasse aquele dinheiro que está lá, que você falou: não, isso aqui eu vou dar uma oferta na igreja. Só que aí o gás acabou e você fala: não, mulher, e agora? Não, nós vamos ficar sem gás, mas não vamos deixar de cumprir a oferta não, tá? Agora a minha pergunta é: se o gás acabar e você for lá na igreja, você entregou a oferta e for lá na igreja mais tarde e falar assim: ô pastor, eu vim aqui com a minha esposa, o senhor já nos conhece, sabe que nós somos membros aqui, né? Eu vim aqui falar com o senhor que o senhor podia dar um apoio pra gente, que o nosso gás acabou. E aí eu queria que o senhor nos ajudasse. Sabe o que ele vai falar? A nossa instituição, irmão, só oferece ajuda espiritual. Nós não podemos ajudar fisicamente ninguém, porque são muitas pessoas, e se ajudar um vai ter que ajudar os outros, e a nossa instituição só ajuda com ajuda espiritual. Vou orar a Deus para Deus abrir uma porta por irmão. É triste, quando na verdade não é assim que Tiago ensinou, não é assim que Pedro falou, e nem o apóstolo João também falou sobre isso. O apóstolo João disse: se você tiver condições e o seu irmão vier te pedir ajuda e você fechar o coração, que você não tem o amor de Cristo. Você não tem o amor de Cristo em você. Oremos. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Esses momentos aqui que nós passamos são momentos interessantes, reflexão, momento de parar, pensar e ver o que o Senhor tem feito e quer fazer em nossas vidas. Ó Pai, eu te peço agora, abençoa nosso copo com água, consagra, que toda pessoa que beber dessa água venha a ser abençoada, assim como nós também oramos agora, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja consagrado para a glória de Deus esse copo com água. Amém. Pode beber o seu copo com água. Graças a Deus. Olha, eu queria ter muito mais tempo, mas terei, com certeza. Nosso programa vai terminar aqui, mas nós teremos muito mais tempo de ficar juntos, falando
mais das coisas espirituais. Que Deus em Cristo te abençoe, rica e poderosamente. Eu volto no próximo programa, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço e até lá.